Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus e colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Amém? Antes de tudo, vamos orar, depois eu quero cantar uma canção com vocês. Deus amado, em nome de Jesus, hoje é o dia que o Senhor nos deu para te adorar, para cultuar ao Senhor, ao Pai querido, e nós fazemos assim. Mesmo estando em casa, mesmo estando separados, ó Deus, por causa de uma situação, mas ainda assim, ó Deus, o nosso coração se une diante do Senhor em fé e esperança, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, a nossa adoração, e rogamos que pela Tua Palavra o Senhor venha falar ao nosso coração também nessa noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Velhas Verdades, Eduardo Mano. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas não perdem o frescor, como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz de resgate de muitos, o Verbo calou, mas a morte não teve vigor. E em 3 dias o Filho do amor ressuscitou. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, boas novas não perdem o frescor. Amém. Velhas verdades que não perdem o seu frescor. E essas velhas verdades são aquelas que nós encontramos na Palavra de Deus, são aquelas que vêm de Deus para o nosso coração a cada dia. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versos de 1 a 5 apenas, onde João diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem. Já faz algum tempo desde que o homem descobriu a eletricidade e criou o que nós temos hoje, a luz artificial que ilumina o nosso ambiente, que ilumina a rua. A luz é usada numa metáfora que se contrapõe às trevas, à escuridão, e tem um simbolismo de purificação, de direção, traz a ideia de um guia seguro, ilumina o caminho para que a gente possa caminhar. E essa luz, né, ela é usada também para retratar Jesus Cristo. Obviamente, numa metáfora, um simbolismo, né? Então, Jesus é comparado a essa luz que ilumina,
que dissipa as trevas, que dá a direção segura, que nos mostra a direção a ser seguida. Jesus é comparado a isso. E João, no seu evangelho, se você olhar lá no capítulo 20 do evangelho de João, ele vai dizer que todo o objetivo do seu evangelho, todo o objetivo desse evangelho é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a luz do mundo, aquele que nos conduz em segurança nos caminhos do Pai. E ele vai falar, obviamente, da divindade de Jesus, dos feitos de Jesus, daquilo que Jesus fez e cumpriu segundo a vontade de Deus. E quanto a nós, João vai falar que nós somos filhos de Deus por adoção, ou seja, nós somos adotados por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a luz que nos clareia a alma, que nos justifica diante de Deus, é aquele que nos traz a redenção. Então, Jesus é a luz divina enviada aos homens. É o que João coloca aqui no verso 4. E a vida era a luz dos homens. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com você nessa noite. Quando João coloca aqui sobre Jesus, ele vai falar sobre Jesus no princípio. E quando João se refere a esse princípio, ele está falando lá de Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus traz para nós um novo começo de vida. Ele é a luz de Deus que nos traz uma novidade de vida. Porque no princípio ele estava com Deus e ele é o próprio Deus. Olha o que João fala aqui. E o Verbo era Deus. Lembra lá de Gênesis 1? Quando Deus fala, haja luz, haja o firmamento, certo? Haja porção seca. E ele vai criando então pelo poder da sua palavra, pelo poder do Verbo. E aquele Verbo ali agora materializado se fez carne, é Deus se fazendo carne para habitar junto de nós e nos dar uma novidade de vida, um novo começo de vida. Lá em Gênesis a gente vê o início da criação e consequentemente a sua queda por causa do pecado. Mas agora em Jesus a gente vê uma novidade de vida, um novo começo, e agora de forma um começo que é conduzido debaixo de uma luz que Deus nos enviou para nos conduzir. Então, no princípio, né, como João coloca aqui, nos leva a essa concepção do propósito de Deus. Estava com Deus desde o início, desde a eternidade, e a glória de Jesus é justamente essa, ele ser Deus desde a eternidade, ele sempre foi Deus. A sua obra de redenção, a sua obra de salvação é justamente concluída no fato da sua encarnação, da sua morte, e ele agora então nos dá essa novidade de vida. No princípio era um Verbo, esse Verbo era o próprio Deus, e agora se fez carne para habitar junto de nós, para nos trazer um novo começo de vida, uma novidade de vida, certo? A segunda coisa, ele não só estava com Deus, mas sendo o próprio Deus, ele criou todas as coisas. Olha só o que João fala, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus queridos irmãos, Jesus nos traz um novo começo de vida, porque ele criou todas as coisas. Tudo que existe, nós, a natureza em si, tudo que a gente conhece, não teria vindo à existência se não fosse por causa de Jesus. Um pensamento que não passe pela reflexão de que Deus é o Criador é um pensamento vago. Então, toda formulação reflexiva que entende que o mundo foi criado a despeito de Deus não tem propósito algum, certo? É vago, é fútil, não tem utilidade. Porque tudo o que existe passou pelo crivo
de Deus, de Cristo Jesus. João mostra que há um elo entre o eterno e a criação. Quando eu falo aqui do eterno, falo de Deus mesmo, porque Ele é eterno. Toda a criação depende dele para existir. Então, por que Jesus então se encarnou? João vai falar mais adiante. Por que ele, sendo o Criador, se fez carne? Justamente para resgatar o que é seu. Ele veio resgatar aquilo que lhe pertence. E para isso, ele precisava então cumprir a sua própria exigência conforme a sua santidade e perfeição. Então, nada do que foi feito sem ele teria vindo à existência. E ele agora se faz carne para resgatar aquilo que é seu. Como algo que não tem vida poderia, por exemplo, criar um universo tão perfeito? É impossível, né? Então, essa criação, essa existência nossa é dependente completamente de Deus. Então, como que nós poderíamos não contemplar a beleza desse Deus que nos criou e que se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar, porque somos dele, somos feitura de suas mãos, então nós pertencemos a ele. Jesus também traz para nós esse novo começo, ele restaura a nossa vida e traz essa novidade de vida, porque ele dissipa as trevas do coração do homem, dissipou as trevas do nosso coração. Olha o que ele fala aqui no verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só que coisa interessante. Nele estava a vida. Ele criou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Porque ele é a própria vida. E ele doou para nós o fôlego de vida. E essa vida era a luz dos homens. E é justamente isso que o homem tentou apagar com a sua insistência no pecado. É o que o homem tenta apagar com a sua insistência no pecado. Então, o mundo caído em pecado, o que acontece com ele? Sombra de morte e pavor passa a ser a herança do homem, por causa do pecado. Só que Cristo, sendo a luz do homem, a luz do mundo, a vida verdadeira, ele então se doa para que esse homem seja então resgatado, restaurado. Ele trouxe luz, certo? Ele era a luz dos homens e ele trouxe luz porque ele é a luz que o homem necessita. É Jesus Cristo. A vida depende de Jesus. Olha o que João fala. Nele estava a vida. João está dizendo aqui, meus queridos irmãos, que a vida depende de Jesus Cristo. Então, Cristo veio conceder vida por meio da sua encarnação. E essa, então, acaba sendo a ênfase do Evangelho de João. Olha o que ele fala no verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deus é revelado plenamente em Jesus Cristo. Plenamente. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. Se você quer falar com Deus, ore em nome de Jesus. Porque Cristo é a revelação perfeita, completa de Deus. Então, tudo que o ser humano possa esperar sobre a salvação deve ser buscado em Jesus Cristo. Não existe outro meio. A luz resplandece nas trevas. A luz, um pequeno ponto de luz, é capaz de dissipar a treva. É capaz de abrir uma ruptura nas trevas. Então, Cristo é essa luz que rompe as trevas do pecado no coração do homem e traz a ele uma novidade de vida. A luz dissipa as trevas, meus queridos. E as trevas mostram a distância que há entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. Só que por meio de Jesus Cristo, tudo isso, toda essa treva se acaba. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste, que Deus te abençoe e que a luz de Jesus resplandeça no seu coração.
Se você quer conhecer a Deus, se você quer ser salvo, se você quer receber o perdão dos seus pecados, vá até Jesus Cristo. Ele é a luz que todo homem precisa. Ele é a vida que a nossa vida depende, da qual a nossa vida depende. Ele é o nosso Criador, então Ele é o nosso sustentador. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja repleta da bênção de Deus e do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez. Deus amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pedindo a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, e também sobre a vida, ó Deus querido, da nossa cidade. Aqueles que ainda não Te conhecem, usa as nossas vidas para levar esse bendito Evangelho, essa luz bendita que restaura, que traz a novidade de vida. Ó Deus, e quanto ao Teu povo, fortalece a fé e a esperança no Senhor. Nos abençoe, nos dê uma semana guardados debaixo da Tua graça e da Tua paz. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Fique na paz e que o Senhor Jesus te abençoe.